E aí? Bom, pessoal, boa noite. Continuando, né, direitos humanos que nós iniciamos na aula passada, né, a disciplina de direitos humanos, e vimos aí algumas características em relação à evolução histórica dos direitos humanos, né? Vimos o conteúdo, né, dos direitos individuais, direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e os direitos difusos e coletivos, tá? Nós vimos, quanto ao conteúdo, a relação de direitos humanos, tá? E aqui tem as características que normalmente são cobradas em prova, tá? Historicidade, universalidade, limitabilidade, irrenunciabilidade, até inviolabilidade, tá? São concepções mais modernas dos direitos humanos, de maneira muito simples. Historicidade. Quando a gente falou na evolução histórica dos direitos, né? Evolução dos direitos humanos. Na evolução histórica dos direitos humanos, tá? Então nós vimos que uma das características dos direitos humanos é a historicidade, a marca histórica, né? Aí eu falei para vocês sobre a Carta Magna, ou melhor falando, a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, que limitou os poderes do rei João Sem Terra, que garantiu direitos à população, tá? Então, depois a gente viu, em 1776, nós vimos a Declaração do Estado da Virgínia, 1787, a Constituição Americana, 1789, nós vimos a Revolução Francesa e os ideais iluministas, tá? Vimos em 1791 a Constituição Francesa e em 45 criação da ONU, 48 Resolução 217, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro documento em escala mundial que versava sobre direitos humanos. Beleza até aí? Uma característica dos direitos humanos. Universalidade. Universalidade. Os direitos humanos, eles pertencem a todos. Pertencem a todos. Ah, tá aqui meu copo. Eles pertencem a todos. Então, olha só. A pergunta é o seguinte. Um país que não é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, que não assinou, as pessoas daquele país ali, elas têm direitos humanos garantidos? Sim ou não? Sim. Direitos humanos, ele é muito mais amplo. Ele é diferente dos direitos fundamentais, que nós vimos em direito constitucional. Os direitos fundamentais são aqueles que estão positivados nos ordenamentos jurídicos dos países. Aqui no Brasil, no caso da própria Constituição. Beleza aí? Tranquilo? Então, não interessa se um país não é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Se ele não assinou um tratado internacional dentro desse mérito. Aí você respeita. Ah, não assinou, não quero e tal. Então, as pessoas de lá não têm direitos humanos garantidos? Claro que tem. Por exemplo, direito à vida. Beleza até aí? Limitabilidade. A limitabilidade dos direitos humanos deixa como característica que não há direito absoluto. Absoluto. Né? Um direito vai ser limitador do outro. Tá? Um direito vai ser limitador do outro. Agora, um direito fundamental, ele não pode se sobrepor a um direito humano. Inclusive, isso aí é bom que fique bem claro, os direitos humanos, eles se sobrepõem até a soberania dos países, a soberania nacional. Por quê? Porque ele está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana, à vida das pessoas, tá? Irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Não há possibilidade de renúncia. Não há possibilidade de renúncia. Você não pode renunciar a um direito que é seu, tá? Às vezes essa renúncia ela pode ser momentânea, como é o caso dos Big Brother da vida. Nessa situação as pessoas elas renunciam ao direito dela, à vida íntima, à privacidade, momentaneamente, só naquele período ali do Big Brother.
Isso é uma coisa que eu estou falando para vocês, é uma situação que eu estou falando para vocês que foi levada, inclusive, ao STF. Foi discutido isso no STF. Se não feria direitos fundamentais, direitos humanos, as pessoas se submeterem a esse tipo de privação de liberdade, vamos dizer assim. Tá? Então, até que ponto isso é possível? O STF entendeu que sim, porque aquilo ali é um jogo, aquilo ali é uma competição, só que o direito dele não pode ser cerceado depois que ele sai daquele ambiente. Por exemplo, ele saiu da casa do Big Brother ou de qualquer reality show, ele não vai chegar em casa e não vai ter uma câmera dentro da casa ligada no banheiro da casa dele. Por quê? Porque o direito a ter uma vida íntima é um direito dele fundamental. Beleza até aí? Imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Isso aqui é um conceito meu, tá? Não vencem. Coloca entre aspas aí, tá? Não vencem, não tem data de validade. Você vai ter direitos humanos garantidos até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Desde o dia que você nasceu até o dia que você deixa esse mundo. Beleza? Por exemplo, a gente vai estudar no Pacto de São José da Costa Rica, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, que você já tem direitos humanos garantidos desde a concepção, inclusive na própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Desde a concepção, a mulher está grávida, aquele bebê que está na barriga dela já tem direitos humanos garantidos. Beleza? Então eles não vencem, coloca entre aspas, tá? Porque isso aí é invenção da minha cabeça só para ficar mais fácil. Oi? Por isso a questão do aborto, né? O aborto no Brasil, inclusive, ele está tipificado no Código Penal como um crime contra a vida. Né? O aborto, o infanticídio, homicídio e instigação ao suicídio. Os crimes contra a vida. Então, o aborto no Brasil não existe possibilidade, até certo ponto. Nós temos duas formas de aborto no Brasil, que é o aborto necessário e o aborto sentimental, que é no caso de risco de vida para a mãe ou em caso de estupro. E tem um terceiro caso, que é até uma súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 54, que permite o aborto no caso de bebês anencéfalos. Também é um limitador desse direito à vida. Tá? Inalienabilidade. Outra característica dos direitos humanos. Né? Eles não podem ser comercializados, não podem ser vendidos. Tanto é que o próprio texto constitucional ele veda a comercialização de órgãos humanos, tá? Proibir a comercialização. Proibida a comercialização, tá? Então eu, por exemplo, não posso vender um órgão, né? Isso aqui vai estar atrelado, por exemplo, a comercialização de órgãos humanos. Beleza? Dúvidas até aí? Perguntas? Não, né? Inviolabilidade. A inviolabilidade dos direitos humanos é tão forte que isso também está previsto no nosso ordenamento jurídico como direito fundamental e como direito individual. Eu vou até colocar aqui, para depois você dar uma lida, no artigo 5º da Constituição, caput. Artigo 5º, caput da Constituição Federal de 88. Sobre inviolabilidade. Dá uma lida lá depois. O que é que diz o artigo 5º caput? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, segurança, liberdade e propriedade. São direitos invioláveis que não podem ser violados. Em qualquer situação, não. Existem os limitadores. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos avançar. Bom, a gente vai agora para característica do Estado Democrático de Direito, tá?
Então, a preservação dos direitos humanos, ela vai estar relacionada... Vontade. Boa noite. A característica de direitos humanos... Boa noite. Ela vai estar ligada ao Estado democrático de direito. Direito. Beleza. O Estado democrático de direito também é uma condição necessária para a manutenção de direitos humanos fundamentais. E o Estado democrático de direito, ele vai ter como características, ele vai apresentar, na verdade, 3 características. 3 características. 3 características principais para um Estado democrático de direito. Vocês estão me entendendo? Então, né? Então, vamos lá. 3 características fundamentais. Quais são? Submissão de todos à lei. Submissão de todos à lei. Todos estão submissos à lei. Como eu acabei de falar, o próprio artigo 5º caput diz: todos são iguais perante a lei. E quando ele diz todos, ele não está falando apenas de povo, de população. Ele está falando de povo, população, cidadão, político, governador, chefes do executivo, chefes do legislativo, do judiciário, etc, etc. Tá? Então, submissão de todos à lei. Outra característica fundamental do Estado Democrático de Direito para essa manutenção de direitos humanos é a separação dos poderes. Dos poderes. A separação dos poderes, que também você vai encontrar no texto constitucional, no artigo 60, parágrafo 4º. Separação dos poderes, tá? E por último, respeito aos direitos humanos. Então, características aí fundamentais de um Estado democrático de direito e que também vai ser base para a manutenção de direitos humanos fundamentais. Beleza? Então, olha só. Submissão de todos à lei. Eu gosto sempre de dar como exemplo o caso recente, agora bem atual, do ex-presidente Lula. Né? E agora a gente separando mesmo a questão partidária ou político-partidária. Aqui ninguém está para acusar ou defender, ou dizer que ele é culpado ou inocente. O presidente Lula é o presidente que, historicamente, na história do Brasil, é o presidente que saiu com o maior índice positivo avaliado pela população. Ele saiu com 85% de avaliação positiva. Beleza? Só que ele está submisso à lei. Tanto é que ele foi acusado de improbidade administrativa, foi submetido a um julgamento e foi condenado. Então, o fato dele ter sido presidente, o fato dele ter sido chefe do executivo aqui no Brasil, o fato dele ter saído com a maior história de avaliação, isso não coloca acima da lei, porque todos são iguais perante a lei. Então, ele está submisso à lei. Beleza? Separação dos poderes. O próprio artigo 2º do texto constitucional, artigo 2º, ele fala sobre a separação dos poderes, né? Ou o princípio da tripartição dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um com sua função típica e atípica. O executivo, ele administra. O judiciário, ele julga, ele aplica a lei. E o legislativo cria lei, legisla. Só isso não. Outra função típica do legislativo aqui no Brasil é fiscalizar a coisa pública. Ou seja, tomar conta do meu dinheiro e do seu. É massa isso, né? Pra gente ficar bem feliz hoje. Bom, vamos lá. Então, separação dos poderes. Deixa eu ver outra coisa. Avançando, tá? Ainda dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tem outra característica.
dentro do Estado Democrático de Direito, nós temos essa característica aqui, ó. Exige a participação efetiva do povo. Exige a participação efetiva do povo, tá? Nas decisões políticas do país. Ok? Isso. Então, nas decisões políticas do país. Existe a participação efetiva do povo nas decisões políticas do país. Um Estado democrático de direito, que tem como fundamento respeito aos direitos humanos, vai exigir a participação efetiva do povo nas decisões políticas do país. Através de quê? Através da cidadania. Cidadania. Cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos. Que você vai encontrar isso no artigo 1º da Constituição, inciso 2º, né? Isso. Da Constituição Federal. Cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A participação do povo nas decisões políticas exige que você seja cidadão. E você ser cidadão no Brasil é preciso ter um vínculo jurídico com o país. Com o país. Ou seja, exige nacionalidade. Vínculo jurídico com o país, tá? Então, para que o cidadão participe das decisões políticas do país, é preciso vínculo jurídico com o país. É preciso uma nacionalidade. E aí, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos deixa isso claro. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai deixar isso muito claro lá no artigo 15 dessa declaração, que diz que todos têm direito a ter uma nacionalidade ou mudar de nacionalidade. Para quê? Para que você tenha esse vínculo jurídico com o país e, a partir daí, você se torne um cidadão e possa participar da vida política do seu país, das decisões. Beleza? Vamos avançar. Aquela questão dos direitos humanos, ele se sobrepõe aos direitos do país. Vou falar. A questão dos direitos humanos. Vamos lá. Os direitos humanos, eles se sobrepõem à soberania nacional. Por que ele se sobrepõe à soberania nacional? Porque a dignidade da pessoa humana, ela está acima de qualquer decisão de qualquer país. Ah, professor, mas na prática isso não acontece. Mas na teoria é assim. Porque também tem aquela questão do traficante e tudo mais. Tem país que eles matam, né? Tudo mais. Vamos lá. Tem país que o tráfico de drogas, né, como você está falando, o tráfico de drogas é condenado à morte, né? Que é, acho que é a Indonésia, né? É condenado à morte, alguma coisa assim. Esses países aí, eles estão ferindo diretamente tratados internacionais de direitos humanos. Diretamente. O próprio Pacto de São José da Costa Rica, ele veio justamente para quê? Para acabar com pena de morte. Só que o próprio pacto deixa claro que em países que não aboliram a pena de morte, ela pode ser aplicada. Mas tem umas ressalvas lá. Não é em todos os casos. E tem grupos específicos que não podem sofrer pena de morte. Isso a gente vai ver também. Mas eu vou logo adiantando. Por exemplo, menor de 18 anos, mulheres grávidas e maiores de 70 anos não podem sofrer pena de morte. Beleza? Ah, professor, mas tem um país árabe lá que ele tocou o foda-se e mata todo mundo. Não está respeitando tratados internacionais.
Beleza? Mas normalmente a gente vai se ater para o texto constitucional e os direitos humanos positivados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Todos os países devem obedecer a Declaração Universal. Não. Todos os países devem obediência à Declaração Universal de Direitos Humanos? Não. Somente os signatários. Tá? Ou seja, quem assinou. Eu vou até colocar uma observação sobre isso aqui, tá? Vamos seguir. Beleza até aqui? Bom, então a democracia no Brasil, ela vai ser exercida de algumas formas, tá? Democracia. A democracia no Brasil, ela pode ser exercida de algumas formas. Aqui no Brasil, nós temos basicamente 3 formas que a democracia ela pode ser exercida, tá? Lembrem-se de que o Estado Democrático de Direito vai ser condição necessária para que os direitos humanos sejam respeitados. Beleza? Vocês estão me entendendo? Estão, né? Eu espero. Democracia. Então, ela pode ser exercida de 3 formas aqui no Brasil. Nós temos a democracia exercida de maneira direta. Lembrem-se de que é o cidadão que exerce essa democracia de maneira direta, tá? Nós temos ela exercida de maneira indireta e temos ela exercida de forma semidireta. Beleza? A democracia exercida pelo cidadão de maneira direta aqui no Brasil, basicamente existem 4 formas. Quais são essas 4? Eu falei isso outras vezes. Tá, eu vou ajudar vocês. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e um remédio constitucional. Ação popular. Beleza? Então, a democracia, ela pode ser exercida dessa forma aqui, né? De 4 formas. De maneira direta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Plebiscito e referendo são o quê? Formas de se exercer a cidadania de maneira direta, e o referendo e o plebiscito são consultas à população. Beleza? Tomara que vocês lembrem disso, para não me matar de raiva hoje, tá? Iniciativa popular é o quê? É a forma que a população tem de propor uma lei. Exemplo, ficha limpa. Lei da ficha limpa. A população, através de recolhe assinatura e propõe uma lei. 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, e pelo menos 0,3% desse eleitorado em cada estado. Eleitorado, eu não falei população, nem povo, nem habitantes. Eleitorado. Por quê? Porque o cidadão, ele tem que ter um vínculo jurídico com o país e ele tem que estar no gozo dos direitos políticos para exercer esse direito aí. Tá? Tá, professor. Então, uma criança de 5 anos, ela não pode exercer a cidadania? Ela não é cidadã? Ou ela não pode exercer a cidadania? Vou fazer a pergunta melhor. Pode, claro que pode. Ela pode exigir direitos, ela pode cobrar direitos, ela pode cobrar que o Estado ofereça a ela alguma coisa. Ou não pode, sei lá, amanhã ter uma passeata do Jardim da Infância, pedindo que ao invés de na merenda seja cuscuz, para ser sorvete de morango. Pode, qual o problema? Estado democrático de direito, não tem problema nenhum. Beleza? O que seria bem legal, né? Porque não ia precisar de polícia, não ia bater ninguém, né? Ia ter umas coisinhas pequenininhas, bem bonitinhas e tal. Ia ser bem fofinho, né? Os terroristas, né? Vamos lá. Mas o pior é que eu gosto da molecada. Eu dava aula para quinta série há uns anos atrás, era a série que eu mais amava. Por quê? Porque eles obedecem. Né? Adolescente não obedece. Vamos lá. A democracia de maneira indireta, como eu já falei para vocês, através de representantes eleitos, né? Representantes
representantes. Tá, professor. E essa democracia semidireta? Essa democracia semidireta é adotada no Brasil. Você vai encontrar isso... Tá com a tua Constituição aí, mano? Você vai encontrar isso no artigo 1º, parágrafo único. Tá? Todo poder emana do povo. Todo poder que emana do povo. Né? Todo poder emana do povo que o exerce através da democracia direta ou representantes eleitos, alguma coisa assim, nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º parágrafo único do artigo 1º. Tá com ela aberta aí? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, o texto constitucional diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, né? Vamos falar direitinho, ou diretamente nos termos desta Constituição, né? O parágrafo único é isso mesmo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição, artigo 1º, parágrafo único, ele diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou através de instrumentos, né, da democracia direta, nos termos dessa Constituição e tal, etc. Né? Ou seja, o Brasil adota, como regra, a democracia semidireta. Para falar mais simples, é esse mais esse, que vai dar igual semidireta. Os dois. Para manutenção do Estado Democrático de Direito. Beleza aí? Avançando. Agora a gente vai falar sobre instrumentos de participação direta, eu já falei, né? Falar sobre o sufrágio. Vamos lá. Outra forma garantida dentro da Declaração de Direitos Humanos e que também está prevista no texto constitucional é o direito ao sufrágio. Sufrágio. O sufrágio, que existe aqui dois, né? Nós temos o sufrágio restrito e o sufrágio universal. O que é o sufrágio? É o direito de votar. Esse é o conceito, tá? E ser direito de... Vou abreviar. Direito de votar e ser votado. Então, o sufrágio, que é garantido na Declaração Universal de Direitos Humanos e também é garantido no texto constitucional a partir de direitos políticos do artigo 14 ao 16, é o direito de votar e ser votado, tá? Escrevi certo ali? Sim. Direito de votar e ser votado é o sufrágio. Existem duas formas: sufrágio universal e o sufrágio restrito. O sufrágio universal, esse também é adotado no Brasil. O sufrágio restrito. O que é o sufrágio restrito? Ele segrega, separa, limita alguns tipos de voto. Houve um tempo aqui no Brasil em que mulheres não podiam votar. Só votavam homens. Isso é sufrágio restrito. Houve épocas que o voto só era permitido para certas classes sociais. Ou era permitido apenas para brancos e não para negros, e assim sucessivamente. Isso era o sufrágio restrito. O Brasil adota o sufrágio universal. Existem países que adotam o sufrágio restrito? Sim. Mundo afora? Sim. Mas o que nos interessa é aqui a situação brasileira. Beleza? Bom, tranquilo. Eu tenho o sufrágio, que é o direito de votar e ser votado, só que para isso eu tenho um instrumento. Instrumento para a garantia do sufrágio. Qual é o instrumento para a garantia do sufrágio?
Qual é o instrumento que eu utilizo para garantir esse direito? Que instrumento é esse? O voto. Beleza? Esse instrumento é o voto. Vejam, o voto é o instrumento para te garantir o direito ao sufrágio, o direito de votar e também o direito de ser votado. O direito, por exemplo, de ser elegível. Tranquilo até aí? Pessoal, quando a gente passa por essa parte de direitos humanos, inevitavelmente a gente rebate no texto constitucional. Por quê? Porque o texto constitucional são os direitos humanos positivados aqui. São os direitos fundamentais. Vocês estão me entendendo? Então, né? Vocês são cara de peixe morto da porra hoje. Oi? Sim. O meu monitor falou aqui, né? Me lembrou. Ele disse, professor, você que é burro e esqueceu de falar. Né? O voto é cláusula pétrea também, tá? Também está lá no artigo 60, parágrafo 4º, né? Não será motivo de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, periódico universal, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Beleza? Voto direto, secreto, periódico e universal. Isso é cláusula pétrea. O voto obrigatório. O voto obrigatório. Ele é cláusula pétrea? Não. Apenas o voto. Direto, secreto, periódico e universal. Tá? Agora, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Fica apertadinho aqui, mas acho que dá para ver, tá? O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Por quê? Porque não está no artigo 60, parágrafo 4º. E se não está lá, é porque não é. Beleza? Vamos lá. Posso apagar esse lado aqui?